Na aula de hoje, continuando o nosso curso sobre lógica, uma introdução à lógica, um curso básico, mas muito importante que você faça, desde a aula 1 até a última aula que a gente vai ministrar, totalmente gratuito para você se dar bem em concurso ou em outras situações, às vezes na universidade, ou então você quer melhorar o seu raciocínio lógico, tá? Então é muito importante que você tenha esse curso básico aqui e aprenda bastante. A aula 4 a gente vai tratar do conectivo e. Lembrando, né? Desde a primeira aula a gente vem trabalhando a ideia de proposição, que é uma oração declarativa com sujeito e predicado, tem o valor lógico, é afirmativa ou negativa, tem a sua negação, de sentido completo, não pode ser aberta, não pode ser paradoxo, não pode ter um monte de coisa, não pode ser uma pergunta, não pode ser uma interjeição, né? Uma exclamativa, a qual se pode atribuir somente dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. A gente vai trabalhar sempre com os valores lógicos VF. Tem o seu modificador, foi a nossa segunda aula, e a partir daí começamos a discutir a proposição simples e, com o uso de conectivos, a junção de proposições simples a composta. Lembrando que os conectivos são a negação, a gente está usando o til, né? Tem também situações que podem usar essa chavezinha aqui, mas eu estou usando o til. E, ou, se, então, e se, somente se. Então vamos relembrar aqui num exercício. Acerca de proposições, considere as seguintes frases. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens. Então vamos ler e vamos entender se é proposição ou não. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. E aí, o que você acha? É uma proposição. Tem sujeito, tem predicado, é completa, tem valor lógico, pode ser verdade, pode ser falsidade, né? Pode ser VOF. Então, ok, cumpre o requisito item 1. O que é o CT Amazônia? É uma pergunta, logo não é uma proposição, não é uma oração declarativa, então não cumpre. Preste atenção ao edital, é uma ordem, também não cumpre. Se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Olha só, eu tenho duas proposições que estão juntas pelo conectivo se, então. Então, se eu chamar esse aqui de P e esse aqui de que, então P, se, então, que. Tá? A gente pode transformar nisso daqui. Bom, cumpre também, declarativa, essa primeira, sujeito predicado, tem um valor lógico, pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser verdadeiro, pode ser falso, então ok. Item 1 e item 4 são proposições. Tá? Essa aqui é uma proposição simples, e aqui seria uma proposição P, e aqui duas proposições P e Q, então temos aí o item 1 e o item 4. Vamos aqui a próxima. Eu estou fazendo rápido porque é revisão, tá? Então é só para você rememorar aí as aulas anteriores. Vamos aqui então. Se o Corém... as 4 sentenças... É sempre bom a gente entender o que a gente está atrás, né? Então, qual é o comando aqui? As 4 sentenças apresentam respectivamente as seguintes estruturas lógicas. Bicondicional, disjunção, conjunção, condicional. Quer dizer, quer o nome da operação, que pode ser de negação, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. Então é isso que a gente está atrás de perceber aqui nessas proposições. E aí vamos ler aqui a proposição 1. Se o Corém zela pelo bom conceito da profissão, se então os usuários do sistema de saúde serão beneficiados. Se então, o que é o se então? É a condicional, né? Aqui está o nosso código. Então seria alguma coisa assim. Se você tivesse num concurso, aí não precisaria perder tanto tempo quando eu estou aqui explicando. Você já detectaria e já marcaria. Só que nesse caso aqui, como é uma revisão para aprender, então a gente está indo devagar, tudo bem? Então nós temos aqui a condicional se então. Ok, então seria a letra D, né? Mas vamos atrás aqui de cada uma. O Corém mantém o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição, se e somente se os profissionais de enfermagem estão habilitados para o exercício da profissão. Então é o
bicondicional, tá aqui o código, C e somente C. Então é P, né? C e somente C, Q. Certo? Então P seria essa primeira e aqui a segunda aqui. Tudo bem, então bicondicional. Já está batendo aqui com a letra D. Você já sabe que a letra D já pode passar para outra, mas a gente está aprendendo ainda, então vai com calma. O conselheiro mais antigo faz parte do quadro 1, ou o conselheiro mais novo faz parte do quadro 2. Então é o nosso ou, é a disjunção inclusiva, porque você vai entender um pouquinho melhor, mas pode ser um ou o outro, ou só o outro, e ainda vai ter verdade, tá? Então aqui, ou, tá aqui o símbolo, né, o conectivo P ou Q. Tá? Então nós temos aqui o P ou Q. Normalmente usa para proposição P ou Q, mas pode ser qualquer tipo, tá, gente? Pode ser A ou B, né? A ou B. E aí o símbolo que a gente usa tá aqui. P ou Q, certo? Então, disjunção. No caso, inclusiva. Os profissionais de enfermagem com o devido registro estão aptos a exercer a profissão e o Corém expede a carteira profissional. Então, P e Q. Então, o código aqui, ó, P e Q, tá? Certo? P e Q. Logo, é uma conjunção. Então, resposta letra D, você já viu. Primeiro, condicional. Segundo, bicondicional. Terceiro, disjunção inclusiva. E o quarto, conjunção, certo? A disjunção exclusiva é ou um ou outro, não pode ser os dois. Vamos então aprender sobre a tabela da verdade do P e Q, né? Duas preposições quando eu faço a conjunção. Lembrando que tabela verdade, serve para isolar proposições e seus conectivos em um quadro, facilitando então a compreensão e a análise, né? E o julgamento que você vai fazer sobre as proposições e proposições simples e compostas. Então, para entender, a gente vai usar essa aqui a analogia do circuito em série de duas lâmpadas. Lembrando que aqui é uma pilha, uma bateria, joga a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela passa por uma, depois ela passa por outra e volta aqui e fecha o circuito. Então, a gente vai ficar olhando para essa parte aqui e aí a gente vai montar uma tabela para entender, certo? Então, a lâmpada 1 pode ser a nossa proposição P, a lâmpada 2, a nossa proposição Q. E a junção P, ou a conjunção P e Q, né, seria a pergunta iluminar, certo? Essa é a nossa ideia. Então vamos lá, olha só. Quando tem a corrente elétrica, se uma das duas queimar, não funciona. Tá? Só vai funcionar no caso da corrente passar nas duas, ou seja, as duas têm que estar em perfeita situação. Então eu vou chamar esse ligado de verdade e desligado ou não ilumina de falso. Ou não está funcionando, ou está queimado, certo? Então eu ligo a chave que funciona, tá? Corrente elétrica. Se as duas estiverem em perfeito estado, ou seja, se a lâmpada 1 funciona perfeitamente e a lâmpada 2 funciona perfeitamente, então passa a corrente e ilumina a sala todinha. No entanto, se a lâmpada 1 queimar, a lâmpada 1 está queimada, a lâmpada 2 está normal, a corrente não vai passar pela lâmpada 1, não vai passar, portanto, pela lâmpada 2, vai parar o circuito aqui, então não vai iluminar a sala. Se a lâmpada 1 estiver funcionando perfeitamente e a lâmpada 2 estiver queimada, mesma coisa, passa aqui, ok, mas para funcionar a lâmpada precisa fechar o circuito. Então, como a lâmpada 2 está queimada, não vai iluminar a sala. E se as duas estiverem queimadas, aí pronto, aí que não funciona mesmo. Então, essa é a analogia que eu queria que você fizesse. Só vai funcionar, só vai ser verdade P e Q se as duas forem ao mesmo tempo verdade. Se uma das duas for falso, ou as duas forem falso, então é falso. Ou você pode gravar, como normalmente se fala por aí, né? A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q é falsa. Você precisa tentar lembrar disso daí e gravar. Você pode fazer
para tentar lembrar, só se as duas estiverem ligadas, mas se você lembrar desta analogia aqui, você conseguir lembrar essa analogia, você vai entender. Só vai funcionar, só vai iluminar a sala se as duas estiverem em perfeito estado. Se uma delas falsear, ou as duas falsearem, então não vai iluminar, portanto, falso. Ok? Então a nossa tabela é verdade. Vamos analisar em outro caso para ir compreendendo isso. Imagina que o marido, né, promete à esposa, chega com ela, olha, mulher, vamos ao supermercado e vamos à praia. Aí ela, tudo bem, bora ver, tu nunca cumpre, né? Ou tu cumpre? Não, mas dessa vez é verdade. Então nós temos o seguinte caso. Proposição simples P, vamos ao supermercado. Proposição simples Q, vamos à praia. E vamos ao supermercado e vamos à praia é a promessa. E aí existem possibilidades. Quero que você grave bem essa ideia. Possibilidades. A árvore de possibilidades. Então, que situação vai ocorrer? Primeiro, o marido cumpre a promessa e vai ao supermercado com a esposa e depois eles vão à praia com a esposa. Então ele cumpriu a promessa, é evidente, é auto-evidente que ele cumpriu a promessa. Só que pode ter acontecido o seguinte, pode acontecer a seguinte possibilidade, eles vão ao supermercado, fazem compras, tudo legal, mas na hora de ir para a praia, não, tem que deixar em casa as compras, de lá a gente vai, e quando chega lá não vai. Então ele cumpriu a promessa? Não. Se ele não cumpriu a promessa, então é falso. Eles não foram ao supermercado e à praia, só foram num. Logo, é falso. Ou então, olha, se a gente for ao supermercado, a gente vai acabar ainda não indo para a praia. Bora direto para a praia? Aí ela concorda e vão. Então, eles não vão ao supermercado, mas vão à praia. E aí, ele cumpriu a promessa ou não? Não, ele não cumpriu a promessa. Então, a promessa foi falsa. Ou, ele chega, mulher, tô doente, vou pra bola, ou outra coisa parecida, a gente não vai dar pra gente ir ao supermercado esse final de semana. Então, aí que o negócio fecha o tempo em casa, porque foi promessa falsa para tudo quanto foi lado. Então, só foi verdade se aconteceu os dois eventos. Só vai ser verdade aí. O resto vai ser falso. P e Q só é verdade se os dois forem verdade. E aí vamos fazer um exercício para compreender e aprender mais ainda. Leia a proposição a seguir. A proposição composta. João é médico e Pedro é engenheiro. Então eu posso chamar esse aqui de proposição P e essa aqui de proposição Q. Traduzindo então, com base nas simbologias lógicas, assinale a melhor alternativa que representa a proposição. Então você só olhar aqui para o símbolo e dizer qual A, B, C ou D é a proposição P e Q. É a resposta letra A. Essa aqui é E, essa aqui é OU, essa aqui é a C então, e essa aqui é C e somente C. Certo? Então, resposta letra A. Vamos aqui a esse exercício. Olha. Nos quesitos a seguir, julgar cada uma das proposições simples e, em seguida, julgar a proposição composta conectada com o sinal de operação lógica. Pitágoras era grego. Descartes era francês. Então, ó, Pitágoras era grego. Isso é verdade. Descartes era francês. Isso é verdade também. Se P é verdade e Q é verdade, então P e Q é verdade. Pitágoras era grego e Descartes era francês. Verdade. Isso, que é a nossa ideia, né? Se eu tenho P, Q, P e Q, só é verdade se os dois forem. Se não acontecer isso, o que acontece? Vai ser tudo falso. Olha essa outra aqui. Ó. Manaus é a capital de Alagoas. Pi é um número irracional. Manaus é a capital de Alagoas e Pi é um número irracional. Vamos lá, então. Manaus é a capital de Alagoas? Falso. Pi é um número irracional. Verdade. Pi é um número irracional. Pertence ao conjunto dos números irracionais. Será que P e Q é verdade? Não. É falso.
Por quê? Manaus não é a capital de Alagoas. Então, se o primeiro é falso e o segundo verdade, vai ser falso. Tá aqui, ó. Tabela verdade representando isso. Primeiro é falso, segundo verdade, deu falso. Entendeu? A gente precisa decorar as coisas, a gente tem que compreender. Lógica é isso, é ter raciocínio. É desenvolver o seu raciocínio. Olha aqui, ó. O mês de dezembro tem 31 dias. Verdade. Todo número primo é ímpar? Falso. O número 2 é um número primo, mas não é ímpar, é par. Tá? Então, a primeira é verdade, a segunda é falsa. O mês de dezembro tem 31 dias. E todo número primo é ímpar? Não, isso é uma afirmação falsa. Então, tabela verdade, mais uma vez, nos ajuda, né? P, Q, P e Q. Escreva quantas vezes você puder para justamente ir decorando, tá? Decor no coração. Você tem que colocar isso no coração. VV é V. VF é F. FV é F. FF é F. Certo? E eu até dou uma dica. Lembra de uma árvore que vai se espalhando. VF, F, VF. Tá? Então, esse aqui, ó, gera a tabela verdade. Tá bom? Essa parte inicial aqui. A gente vai explicar na aula futura melhor isso aí. Por fim, vamos aqui entender. Isso aqui vai ficar para a aula seguinte. Eu vou explicar melhor, porque eu vou falar do conectivo OU, que é esse símbolo aqui, ó. Esse é o conectivo OU. E aqui o E. Só para você começar a entender aqui a história da simbologia, ó. A negação de P e Q é a negação de P ou a negação de Q. Olha só, a negação de P e Q é a negação de P ou a negação de Q. Por exemplo, quem é o P aqui? Vai fazer frio e o Q? Vai fazer calor. P vai fazer frio, Q vai fazer calor. Qual é a negação disso? É não vai fazer frio. Não vai fazer frio. Aí no lugar de E vai entrar o OU. Não vai fazer calor. Certo? Eu estou negando esse evento aqui. Vai fazer frio e vai fazer calor. Ora, negar isso daí é não vai fazer frio ou não vai fazer calor. Se eu negar um ou outro, ou os dois, ao mesmo tempo, né? Aí você tem a negação. Mas aqui é a negação simples. Tá? Então, se você for marcar aqui a alternativa, não é com E, é com OU. E vai ser negando. Não vai fazer frio ou não vai fazer calor. Esse ou cai fora. Esse ou cai fora. Então, resposta letra D. Tá? Não vai fazer frio e não. Resposta letra D. Não vai fazer frio ou não vai fazer calor. Então, a aula de hoje é essa. Na aula que vem a gente vai trabalhar o conectivo OU, que eu já dei uma adiantada aqui justamente para conectar com a próxima aula. Eu espero que você acompanhe esse curso completo. É muito importante para você não errar mais questão nenhuma, compreender das bases, fundar bem o seu edifício lógico, racional, para você se dar bem aí onde você deseja. O curso, trabalho, sua vida, tudo que você desejar. Até mais.